Vamos continuar falando sobre evidência da salvação e por que ela é importante na nossa vida. E hoje, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês está no Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Um versículo só para nós, nessa manhã, pós-tempestade. Porque agora o tempo parece que vai melhorar. Sempre quando tem uma tempestade, o tempo melhora, ele abre, né? Então, Salmo 51, versículo 12. Mas antes de ler, vamos buscar a presença de Deus e pedir sabedoria sobre a leitura da palavra? Vamos orar. Pai amado, abençoa agora o proclamar e o escutar da Tua palavra. Que à medida, ó Deus, que nós escutarmos a Tua palavra, que ela seja realmente palavra poderosa, viva, eficaz. Que realmente, ó Deus, a Tua palavra, através do Espírito Santo, venha a ser espada de dois gumes, penetrando na nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso coração, e trazendo, ó Deus, o nosso coração para junto de Ti, para o centro da Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Salmo 51, versículo 12, olha o que a palavra de Deus fala. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Às vezes, quando a gente fala de evidência da salvação, às vezes a gente se confunde nesse assunto, porque comumente a gente usa evidência da salvação, a gente entende evidência da salvação de uma maneira muito mais teológica, doutrinária. E eu não quero que você perca isso de vista. Não, a evidência da salvação é um tema doutrinário, é algo teológico, profundamente teológico. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é que, porque evidência da salvação é algo teológico, é algo doutrinário, isso não quer dizer que não tem uma aplicação prática na nossa vida, porque muitas vezes a gente faz uma distinção disso. A gente acha que quando um assunto é doutrinário, teológico, parece que a gente não sabe como usar na nossa vida. Parece que a gente não tem como usar isso na nossa vida. Mas hoje o que eu quero dizer para vocês, pelo contrário, tudo aquilo que é profundamente teológico, tudo aquilo que é profundamente doutrinário, tudo aquilo que é profundamente baseado na palavra de Deus, tem uma aplicação direta na minha vida e na sua vida. É algo que é útil para você. Não é algo que você sabe e aí você deixa lá no armário e você não usa. Não. Quando algo é profundamente baseado na palavra de Deus, quando algo é doutrinário, quando algo é teológico, isso tem uma consequência prática, direta, instantânea na minha vida e na sua vida. Então, o que eu quero é que toda vez que você escutar algo teológico, doutrinário, não desliga aquele botãozinho que fala assim, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não, tem. Eu tenho tanto problema na minha vida e lá vem agora o pastor falar de doutrina. Isso aí não tem nada a ver com os meus problemas. Não. Tem. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Eu quero falar que quando a gente fala de evidência da salvação, a gente não está falando de algo que é distante e não tem nada a ver com a sua vida e com os conflitos, as lutas, os desafios que eu e você nós vivemos no nosso dia a dia. Não. Quando nós falamos de evidência da salvação, isso tem uma aplicação direta de como eu e você nós vivemos na sua vida. E você pode usar tudo aquilo que a gente fala hoje sobre evidência da salvação nas suas lutas diárias, nos seus conflitos diários, na sua vida diária. Por quê? Porque quando a gente fala de evidência da salvação, a gente não está falando só de algo
que você vai experimentar depois que você morrer ou depois que Jesus Cristo voltar. Não. When we talk about the evidence of salvation, we are talking about something that you can experience right now. Not only after Jesus comes. Not only after you die. No, you can experiment the evidence of salvation right now. A evidência da salvação não é algo que você experimenta depois que você morre ou depois que Jesus Cristo vem, mas a evidência da salvação é algo que você experimenta aqui e agora. É algo que influencia a sua vida e a minha vida aqui e agora. Principalmente da maneira como nós resolvemos e lidamos com os nossos problemas. Quando você não entende a evidência da salvação, isso afeta diretamente a maneira como você lida com os seus problemas. Geralmente, quando a gente pensa em fé, e a gente pensa em problemas, conflitos diários da nossa vida, a gente acha que, porque hoje a minha vida está cheia de problemas, porque hoje eu estou lidando com diversos conflitos, porque hoje eu estou vivendo uma batalha diária como imigrante, é por isso que a minha vida de fé é inconstante. E eu digo para você que você está totalmente enganado se você vive dessa maneira. Se você acha que a sua vida com Deus é inconstante, porque sua vida nesse mundo ela é inconstante por causa dos problemas, eu digo que você está totalmente enganado. A sua vida hoje, ela é inconstante, porque a sua fé é inconstante. E não do outro jeito. Por quê? Porque você não entende a evidência da salvação. Quando a gente não entende a evidência da salvação, o que acontece? A gente acha que a nossa vida ela é cercada de problemas. E aí, porque a gente não entende a evidência da salvação e a nossa vida ela é cercada de problemas, o que acontece? A gente tenta resolver esses problemas. Aí, o que acontece? Porque eu estou tão preocupado, eu me esforço tanto para resolver os problemas da minha vida, a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus se torna inconstante. Por isso que a evidência da salvação, ela influencia diretamente a nossa vida hoje. Porque o que eu estou falando para você é o seguinte, que a sua vida, a minha vida, ela é inconstante porque a minha fé é inconstante. E não por causa dos problemas da vida. Hoje, a instabilidade da minha vida, a razão dela não são os problemas que nós enfrentamos, mas na realidade é por causa da inconstância da minha fé. E por que a minha fé é inconstante? Porque eu ainda não entendi a evidência da salvação. Pastor, fé, ela é tão importante assim? É. Porque a fé, ela traz constância e estabilidade para a sua vida, independente dos problemas que eu e você nós enfrentamos hoje. Hoje, o maior problema que nós temos, que eu e você nós temos que enfrentar hoje, é se realmente nós estamos caminhando pela fé. É por isso que eu falo evidência de salvação. Porque não é meu trabalho como pastor, e nem o seu como irmão e irmã em Cristo Jesus, chegar na vida do outro e apontar, você tem a salvação, você não tem a salvação. Não. O meu trabalho como servo e discípulo de Jesus Cristo, e o seu também como servo e serva de Jesus Cristo, é olhar para si mesmo e examinar o seu coração e ver se eu, cada um de nós, olhando para si mesmo e não para o outro, a gente olhar para nós mesmos e ver assim,
Será que eu estou caminhando de acordo com a salvação, com a fé que eu declaro em Cristo Jesus? Essa é a pergunta mais importante que você deve fazer todos os dias da sua vida. Por quê? Porque a resposta dessa pergunta vai depender não apenas aonde você vai passar a sua eternidade, mas também como você experimenta a vida que você vive hoje. Sabe aquela constância que nós queremos experimentar? Aquela estabilidade como imigrante que a gente busca todos os dias? Isso é uma pergunta espiritual. Por quê? Porque se você não considerar o seu relacionamento com Deus, se você não parar um pouquinho e examinar profundamente como anda o seu coração diante de Deus, você vai achar que a inconstância da sua vida é por causa dos problemas que você tem aí. E aí você vai direcionar a sua vida em direção a resolver esses problemas. E aí você vai desperdiçar o seu tempo, a sua vida, dando soco no vento. Davi. É interessante quando a gente olha para a vida de Davi, porque Davi foi um grande homem de Deus. E acredito que ele é um dos maiores personagens da Bíblia. E a gente já estudou a vida de Davi, porque Davi era um homem que tinha muita fé. Era um homem que chegou diante de um gigante e lembra que ele não era soldado, ele não tinha nenhuma experiência de combate. Quando todo mundo estava com medo, a fé de Davi ele era tão grande que ele chegou e disse: eu vou acabar com aquele gigante com 5 pedrinhas na mão. Imagina uma fé grande dessa. Imagina o tamanho dessa fé. Mas o que a palavra de Deus mostra é que aquela fé, chegou um momento na vida dele que ele perdeu aquela fé. E aí, ele enfrentou um dos momentos mais difíceis da vida dele. E aí, depois ele foi restaurado por Deus, ele voltou, ele se arrependeu. E aí a vida dele, ele começou a sempre colher as consequências do pecado dele. Mas, no meio de todos esses conflitos, de todas esse sofrimento, a palavra de Deus fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a grande questão é, por quê? Como? Como é que um homem que tinha uma fé tão grande, a ponto de derrotar um gigante, ele, entre aspas, perdeu aquela fé, depois ele foi restaurado, e depois, apesar de todas as lutas e sofrimentos que ele sofreu por causa das consequências do seu pecado, mesmo assim, no final de todas as coisas, a palavra de Deus declara: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Como é que no meio de tanto sofrimento, de tanta lágrima, de tanta dor, Davi, ele conseguiu ser declarado pela palavra de Deus um homem segundo o coração de Deus? É o que hoje nós vamos ver na palavra. Uma das coisas interessantes que o versículo 12 do Salmo 51 fala, é que no meio do seu pecado, Davi, ele pede uma coisa. E ele fala o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação. O que fez Davi, um homem de tanta fé, ele de repente se deixar levar por um pecado tão grande? Não apenas o pecado de adultério, mas o pecado de assassinato, e ser cego e se tornar tão cego espiritualmente. O que fez Davi cair foi quando Davi perdeu a alegria da salvação. Uma das coisas que a gente pode aprender com essa vida de Davi, começa com fé, perde a fé, depois ele é restaurado, que quando ele perdeu a fé, entre aspas,
ele não apenas perdeu a fé, mas ele perdeu algo que é muito importante para todos nós, a alegria da salvação. E um dos ensinamentos que a gente pode tirar da vida de Davi é o seguinte: a nossa fé passada, ela é, como a própria palavra diz, passado. Então a gente não pode descansar nela. Porque como as pessoas dizem, quem vive de passado é museu. Porque muitas vezes a gente acha que, antigamente eu era fervoroso na igreja. No Brasil eu era líder de célula. Eu era líder de... antigamente na outra igreja eu era... Tudo bem. Tudo bem. Mas antigamente lá eu era isso, assado, tudo bem. Glória a Deus por isso. Mas e hoje? É por isso que essa autoexaminação, ela é importante. Essa autoexaminação, esse momento onde a gente para e olha para dentro de si e examina e fala assim: será que eu estou caminhando com Deus? Será que eu estou sendo fiel para... Aonde eu vejo a evidência da salvação na minha vida? Aonde está a alegria da salvação na minha vida? Porque se você parar e pensar, é o seguinte: Davi, por que ele caiu? Porque ele olhou para Batseba ali e se deixou levar pelo pecado. Porque Davi, ele se deixou levar por um pecado tão grande, por uma tentação tão grande, a ponto de matar o outro para roubar a esposa. Por quê? Não foi porque Batseba, ela era uma mulher muito bonita e tão bonita que deixou o cara louco. Não. Não foi porque Batseba era muito bonita, formosa. Não. O que fez Davi matar o marido de Batseba para roubar a esposa? Não foi porque a tentação era tão grande. Não foi porque Davi... Foi por causa de uma coisa. Porque Davi, naquele momento, naquele presente, naquele exato momento, ele tinha perdido a alegria da salvação. É por isso que ele fala aqui: restitui-me a alegria da salvação. No momento de arrependimento, Davi fala: traz de volta aquela alegria da salvação. Por quê? Porque eu perdi. Eu perdi a alegria da salvação e eu achei que a minha alegria estava nesse mundo. Eu achei que a alegria estava nas mulheres do mundo. Eu achei que a alegria estava em Batseba. E quando eu perdi aquela alegria da salvação, eu perdi toda aquela fé, inclusive aquela fé que me levou a derrotar aquele gigante. No passado a minha fé era grande, mas agora... porque eu perdi a alegria da salvação e comecei a achar que a alegria vem do mundo, vinha de uma mulher, vinha de Batseba. Aquilo me consumiu de tal maneira que eu enlouqueci diante de Deus. Eu fiquei cego, a ponto de cometer um pecado tão grande que ele vai colher consequências desse pecado para o resto da vida dele. Por isso que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12... vigiai e orai para que não caia. Por quê? Porque o passado, por mais grandioso que ele seja, hoje, se eu não estiver firme com Deus, se a alegria da salvação ela não faz parte do real da minha vida, cuidado. Porque eu posso estar achando que as coisas do mundo são a minha alegria. Deu para entender agora que quando você não entende que os problemas, a inconstância da vida é causada pela inconstância da fé, se você não entende isso, você passa a trocar as mãos pelas pernas. Porque aí você vai começar a chamar aquilo que não é alegria, alegria. E você vai começar a buscar aquilo. Meu Deus, está faltando trabalho. A minha vida está assim porque eu não tenho trabalho. E aí, o que vai acontecer? Eu vou começar a buscar trabalho. A minha vida está inconstante assim, porque está faltando gente na igreja. Aí o que eu vou fazer? Não, vamos começar a encher gente na igreja.
A minha vida está assim porque os meus filhos estão todos assim. Então eu vou começar a fazer de tudo para que os meus filhos sejam diferentes. E aí, a nossa vida, ela começa a se tornar inconstante. Por quê? Porque quando mais você deveria se apegar com Deus, você começa a achar que a sua alegria está nas coisas. E aí a sua alegria começa a depender. E é por isso que a nossa vida se torna inconstante. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com Davi. A minha alegria não está mais naquele Deus que me levou a derrotar um gigante. Agora a minha alegria está nessa mulher. E agora, porque a minha alegria está nessa mulher, eu preciso dessa mulher. E custe o que me custar, eu terei ela para mim. Ainda que eu tenha que matar uma pessoa. Perder a alegria da salvação é uma coisa muito, mas muito tenebrosa. Quando é que a gente perde a alegria da salvação? Quando a nossa responsabilidade, fidelidade, compromisso com Deus se torna inconstante. Ela se torna frouxa. A palavra de Deus fala em Tiago capítulo 1, versículo 22, 23. Nós lemos essa passagem no começo falando assim: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam fervorosos praticantes. Por quê? Porque a palavra nos leva a termos não um compromisso frouxo com Deus, não uma fidelidade que é baseada nas circunstâncias e situações da nossa vida, mas a palavra de Deus nos chama para termos um compromisso firme com Deus, para que nós sejamos fervorosos, fiéis diante de Deus, independente das situações que nós enfrentamos. Por quê? Porque a estabilidade da nossa vida vem da nossa constância com Deus. A nossa estabilidade vem de Deus e não do outro jeito. Não é construída por mim nem por você. O que aconteceu? Lembra que quando Davi está prestes a cometer o pecado com Batseba, a palavra de Deus fala lá em 1 Samuel, quando os reis comumente saíam para a guerra, Davi estava no seu palácio. Quando você acha que a estabilidade da sua vida é quando você atinge a estabilidade que o mundo falsamente te promete, você passa a ter um compromisso com Deus frouxo. Não é que você abandona Deus. Jamais nós seríamos capazes de abandonar Deus. Mas o que acontece? Quando você acha que a sua estabilidade depende do quanto que você tem no banco, quando você acha que a sua estabilidade depende de como você está se sentindo hoje, de como você acordou hoje, de como você está bem ou mal, o que acontece? Você começa a trocar Deus. Por quê? Você só se compromete com Deus quando você se sente bem. Você só se compromete com Deus quando você está bem. Agora, quando as coisas estão ruins, você deixa Deus de lado e aí você vai tentar resolver as coisas da sua maneira e com as suas próprias forças. E aí, sabe o que isso acontece? Se torna um ciclo na sua vida. Você já nunca parou para pensar e olhar como algumas pessoas parece que vivem um outro estilo de vida? Como é que aquela pessoa consegue viver aquela vida? Como é que quando eu escuto aquela pessoa falar, eu escuto, mas eu não consigo entender? Não é por causa das circunstâncias. É porque a alegria da salvação faz uma diferença na sua vida e na minha vida. Deus, o Evangelho, Jesus Cristo, faz uma diferença na vida de todo aquele que crê, de que se consagra e se rende ao Senhor. E se você não conseguir entender isso, sabe o que vai acontecer?
você vai sempre bater a mão no prego. Vai buscar uma coisa que não vai te trazer algo que somente a palavra e o Espírito Santo de Deus pode trazer na sua vida. Paz, constância, estabilidade. Isso é algo tão importante para nós, imigrante, né? E aí a gente acha que a nossa estabilidade vem do status, vem das horas que as pessoas dão para nós e de quanto a gente recebe pelas horas. A gente acha que... E eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, se liberte disso daí. Porque se você não se libertar, você vai estar trazendo sofrimento para você mesmo. Sabe por quê? Porque nunca você vai conseguir entender a alegria da salvação. Tem muita coisa que o imigrante ele vem para a América e as pessoas começam a falar e a gente recebe aquilo como se fosse uma regra. E não é. Sabe por quê? No dia que você começar a receber isso daí como regra, você jamais vai ter paz. Porque a paz vem somente daquilo que a palavra de Deus fala, a alegria da salvação. Nossa, 10 anos de América e ainda não tem uma casa? Nossa, quanto tempo você está aqui? Nossa, você ainda não conseguiu? Poxa vida, o que está acontecendo com você? Não deixa essa voz continuar falando para você uma verdade que jamais a palavra de Deus coloca como verdade para você, que ama e serve a Cristo. A palavra de Deus fala, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? A alegria da salvação. Se você não entende a alegria da salvação, você vai achar que é o homem, a circunstância e você que controla a estabilidade e a constância da sua vida. E cabe a você produzir isso. E aí você vai inverter os pés pelas mãos, você vai começar a trocar tudo, e aí, sabe o que vai acontecer? Por mais que alguém chegue e fale para você assim, busca Jesus, fica firme com Jesus, você não vai conseguir entender aquilo. E aí duas coisas, ou você vai andar lamentando, reclamando da sua vida, ou você só vai fazer burrada através de burrada, porque você vai tentar resolver tudo de acordo com as suas próprias vidas, e uma coisa, você não vai conseguir descansar. Por quê? Roubar a sua alegria. Roubar a sua alegria. Ou, sabe o que vai acontecer? Vão te dar uma alegria falsa, que no fundo, cada vez mais vai te levar para o fundo do poço. Sabe por quê? Porque vai ser o seguinte, meu Deus, estou cheio de conta para pagar, preciso de dinheiro, o que eu faço? Aí sabe o que vai acontecer? O diabo, as tentações do mundo vão começar a jogar para você. É isso aí mesmo. Negócio de Deus, essa é história. Sabe o que você faz? Começa a buscar dinheiro. Busca dinheiro. O que você faz para ter dinheiro? Corre atrás. Corre atrás. E Deus? Agora não é tempo de Deus não. Você está louco? Você está na América? Que Deus o quê? Deus vai pagar conta? Deus vai pagar aluguel? Deus vai ajudar você a comprar casa? Que isso? Corre atrás. Aí sabe o que você faz? Você corre atrás. Você corre. E aí você vai conseguir. Um pouquinho só. Pouquinho. E aí, esse pouquinho vai te dar... aí você vai falar até graças a Deus. Né? Aquela conta que tinha que pagar, não conseguiu pagar. Graças a Deus. Né? Aí se sobrar um pouquinho, você vai até dar uma oferta, né? Dá graças a Deus. Né? Quem sabe eu dou uma ofertinha aqui, aí Deus me dá mais. Aí sabe o que vai acontecer? Aí você vai começar a achar que é isso aí mesmo. Correr atrás de dinheiro, ter mais cliente, ter mais loja. E aí você acha que é isso aí que vai te dar casa. E você acha que é a casa que vai te dar paz. Você acha que é mais e mais que vai te trazer paz. E sabe o que vai acontecer? No fundo do fundo, você nunca vai ter paz. Porque no momento que aquela conta baixar, no momento que aquela casa e aquele trabalho não acontecer, no momento que todas as suas circunstâncias
falharem, a tua alegria também vai falhar. Você vai viver lamentando diante de Deus. Você vai viver reclamando diante de Deus. Por quê? A vida do outro é diferente, porque a minha vida não é assim. Deus vai sempre parecer algo que, no fundo, você não consegue experimentar profundamente. Porque a alegria da salvação, agora, não estou falando do passado, porque o passado já foi, e nem amanhã, porque amanhã ninguém, é agora. Agora, a alegria da salvação está longe. Está longe. É por isso que, hoje, o que a gente tem que entender é que, se eu tenho a alegria da salvação, essa fé me permite ter uma vida constante, independente das circunstâncias, independente de trabalho, independente de conta bancária, independente das coisas que eu tenho, das coisas que eu conquisto, independente de tudo e de todos, porque eu tenho a alegria da salvação. Hoje eu tenho paz com Deus. É por isso que a alegria da salvação é algo importante, porque ela é evidência da salvação. Se você tem a salvação, uma das marcas que eu e você nós temos que demonstrar, experimentar na nossa vida, é a alegria da salvação. Não é a alegria do mundo, não é a alegria das conquistas do mundo, não é a alegria das situações, é a alegria da salvação. Pastor, mas isso é loucura aí. Como é que alguém que está numa cama de hospital, desenganado pelos médicos, pode estar alegre? Duas coisas: ou porque aquela pessoa é alienada, ela acredita numa falsa promessa, ou se ela crê em Jesus, é a alegria da salvação. Pastor, então você quer dizer então que agora então é só ter Jesus que Jesus vai pagar minhas contas? Não. Eu não estou dizendo isso aí. O que eu estou falando para você é o seguinte, e eu gostaria de deixar bem claro aqui. A alegria da salvação, lembra que eu falei de ser praticante da palavra? A alegria da salvação, ela não me leva a esse estado de alienação. Ah, não. Porque eu tenho Jesus, agora eu vou parar de tomar remédio, não vou mais no médico, porque Jesus vai me curar. Não. Isso aí não é fé. Isso aí é insensatez. Se Deus deu sabedoria para o médico inventar o remédio, inventar o tratamento, se Deus deu sabedoria para você poder ser curado, sem ter que, entre aspas, fazer oração, ter fé que move montanhas, por que então você vai deixar de lado aquilo que Deus, pela graça, deu para você e vai dizer, não, vou parar com o tratamento, vou parar com o remédio, porque eu creio que Deus vai curar? Não, isso é insensatez. Fé não é aquela que fala o seguinte, eu creio que Deus vai pagar tudo, então agora eu vou deixar de trabalhar, agora eu vou só confiar em Deus. Não. A fé sadia, a fé que brota da palavra de Deus, é uma fé que te leva a ser fiel com Deus, te leva a trabalhar todos os dias, te leva a buscar todos os dias as oportunidades, porém, você não vai sacrificar o seu compromisso com Deus, as suas responsabilidades com Deus. E aí a alegria da salvação vai fazer o quê? Independente do resultado, trabalhou, buscou, deu, glória a Deus. Não deu, glória a Deus. Por quê? Todos os resultados da minha vida são governados pela graça maravilhosa, perfeita e agradável da vontade de Deus. Amém. E aí eu me consagro a Deus. Deus, estou precisando disso, quero isso, vou fazer minha parte, a minha responsabilidade. Confio em você para o resultado. A alegria da salvação, a fé, não te leva a uma alienação. Vou deixar Deus se resolver e eu vou ficar aqui parado. Não. Da mesma maneira que
não te leva a, vou abandonar Deus, vou resolver tudo do meu jeito, não. Vou lá deixar Deus de lado, meus compromissos com Deus, tudo aquilo que eu falei diante de Deus, agora eu vou deixar isso de lado, vou pausar e agora eu vou me jogar no mundo e buscar. Isso não é a alegria da salvação. Tudo isso é falso. Por isso hoje a reflexão que eu gostaria de trazer para todos nós hoje: o que traz alegria ao nosso coração? O que te faz alegre? Se por um momento, no dia a dia, você tem aquele, estou em paz, descansei, parei de me preocupar, o que te traz isso? Se não for a alegria da salvação, isso é como um sinal. Sabe quando você está dirigindo e acende aquela luz amarela? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Cuidado. Porque você pode estar entrando por um caminho muito perigoso. Porque quando a gente, como crente, como discípulo de Jesus, não se alegra com as coisas de Deus, se as coisas de Deus, se a presença de Deus não são capazes de trazer o meu coração a alegria, por que diacho eu quero ir para o céu? Se a presença de Deus não é capaz de trazer alegria para a minha vida agora, por que eu quero ir para o céu? Se as coisas de Deus agora, comunhão, culto, palavra, de alguma maneira não estão me ajudando agora, por que eu acho que o céu vai resolver alguma coisa para mim? É por isso que a alegria da salvação é a evidência da salvação. Porque até o descrente fica alegre com casa, dinheiro, relacionamento, família, quando tudo é perfeito. Você não precisa crer em Jesus para estar alegre com essas coisas. Você não precisa ter Jesus para ter paz com essas coisas. Agora, se você busca constância na sua vida, você precisa de um relacionamento com Cristo. Por isso hoje, à medida que nós examinamos aonde está a nossa salvação, eu gostaria que você hoje refletisse. Se você quer paz, descanso, estabilidade na sua vida, não busca nas coisas do mundo. Eu sei que você tem muita coisa para resolver, que eu tenho muita coisa para resolver, mas para um momento. Eu gostaria que você considerasse isso. Se o Criador de todas as coisas, se o Deus que controla todas as coisas ainda não resolveu isso para você, por que você acha que você vai resolver isso aí? Por que você acha que se o próprio Deus, ele não resolveu isso para você, por que você se engana achando que você, com a sua sabedoria, com a sua própria força, você vai resolver alguma coisa? Isso é loucura. Por que você continua lutando com o próprio Deus? Por que você continua rejeitando essa alegria que Deus te deu livremente, graciosamente, e fica buscando uma alegria que não vem do mundo? Por que você continua acreditando nessa loucura? E hoje o apelo que eu faço para você, se volta para Deus. Abre o teu coração e a tua vida para Jesus Cristo. E se consagra a Ele. Se hoje você olha para a sua vida e você fala assim, eu não tenho essa alegria, perdi. Tudo bem, até Davi falou, eu não tenho. Por isso Deus traz de volta, restitui essa alegria da salvação. Eu perdi. Eu tinha fé antes, Deus, mas agora eu perdi. Traz de volta, restitui. Eu preciso. Porque o seu problema, meu irmão, minha irmã,
não é aquilo que o mundo fala, é o que a palavra de Deus fala. Pai, me dá essa alegria. Não a alegria do mundo, a alegria do aluguel, da prestação da casa, do pagamento do carro, pagar os funcionários, pagamento... Não. Traz de volta a alegria da salvação. E para você que hoje experimenta estabilidade e paz, eu digo para você, meu irmão, continua demonstrando essa alegria. E lembra, no momento que você estiver passando por uma aflição, lembra que o mesmo Deus que te levou para momentos de estabilidade, momentos de bênção, é o mesmo Deus que continua dirigindo e guiando a sua vida. Ele não muda. O mesmo Deus que quando olhou para a tua vida e falou, agora você vai experimentar um período de bonança. O mesmo Deus que controla todas as coisas e a vontade dele é perfeita e agradável. Ele falou, na tua vida agora é só bonança. Naquele momento é bonança. Lembra, a perfeita, agradável vontade de Deus. É a mesma. É o mesmo Deus. É a mesma vontade quando a tempestade vem. Perfeita, agradável. Deus não muda. Ele é sempre bom. Ainda que nós estejamos enfrentando tempestade. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje, o que eu oro para o Senhor Jesus é que cada um de nós, ao olharmos o nosso coração, nós possamos buscar essa alegria da salvação. E que, ao nos consagrarmos ao Senhor, Cristo seja exaltado através da nossa vida. Que no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, a gente não esteja despejando ao mundo amargura, lamentação, mas que nós possamos estar demonstrando, proclamando a evidência da nossa salvação. E essa evidência a gente mostra através da alegria da salvação que todos nós temos em Cristo Jesus. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela alegria